Suprimento matinal. Apocalipse capítulo 6, versículos de 9 a 10. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que mantinham, e clamaram em alta voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, deixarás de julgar e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Em Apocalipse capítulo 6, versículos de 9 a 10, vemos que a oração persistente, em Lucas capítulo 18, é feita pelas almas dos santos martirizados. Figurativamente falando, o altar está no átrio do tabernáculo e do templo, e o átrio representa a terra. Assim, debaixo do altar é debaixo da terra, onde estão as almas dos santos martirizados. Isso é no paraíso, aonde o Senhor Jesus foi depois de sua morte. Lucas capítulo 23, versículo 43. É o setor confortável do Hades. Atos capítulo 2, versículo 27. Onde está Abraão? Lucas capítulo 16, versículos de 22 a 26. Aqui vemos que as almas dos santos martirizados clamam: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro? Eles parecem dizer: Senhor, até quando estarás quieto? Até quando parecerás ser injusto? Tu és o justo juiz. Como podes tolerar a perseguição injusta que ainda ocorre na terra? Até quando, ó Senhor? Até quando? Essa é a oração vinda do reino invisível, a oração dos santos martirizados no paraíso. Leitura de hoje. Apocalipse capítulo 8, versículo 5 diz: E o anjo tomou o incensário, encheu-o com fogo do altar e o lançou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Isso implica a resposta às orações dos santos, especialmente a oração no quinto selo, mencionada no capítulo 6, versículos de 9 a 11, e a oração mencionada em Lucas, capítulo 18, versículos de 7 a 8. As orações dos santos neste capítulo devem ser para o julgamento da terra, a qual se opõe à economia de Deus. A resposta às orações dos santos é a execução do julgamento de Deus sobre a terra pelas 7 trombetas que se seguem. Lançar o fogo à terra é executar o julgamento de Deus sobre ela. Portanto, os trovões, as vozes, os relâmpagos e o terremoto vêm como sinais do julgamento de Deus. Embora o 6º selo tenha sido aberto e as 7 trombetas estejam prontas para tocar, nada acontece até que Cristo venha para oferecer as orações dos santos a Deus com Ele mesmo como incenso. Naquela hora há trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Isso indica que enquanto Deus tem a intenção de executar seu julgamento sobre a terra, ainda há a necessidade dos santos cooperarem com Ele por meio de suas orações. Deus precisa que seus santos orem para que Ele possa executar o seu julgamento. Se você ler Lucas capítulo 18, verá que o Senhor Jesus diz que em determinado tempo os santos na terra clamarão a Deus para que venham tratar a situação e vindicar a si mesmo. No fim desta era, as pessoas serão tão rebeldes contra Deus a ponto de até mesmo declararem a todo o universo que elas são Deus. Enquanto Deus estiver tolerando isso, alguns dos santos fiéis não mais suportarão e orarão: Ó soberano Deus, até quando suportará isso? Tolerarás essa rebelião para sempre? Quanto tempo durará antes que venha vindicar a ti mesmo e vindicar-nos? Quanto tempo levará até que toda a terra conheça que tu és o Senhor? Por fim, haverá necessidade desse tipo de oração. Creio que a hora está chegando, quando seremos todos compelidos
a orar dessa maneira. Não posso estar com vocês a que orem desse modo hoje, porque vocês não estão sob esse tipo de pressão. Mas um dia a pressão estará sobre nós e teremos o encargo de orar dessa maneira. Isso indicará que o fim está próximo, porque o nosso espírito não tolerará por mais tempo a situação. Nós então oraremos ao Senhor para Ele vindicar a si mesmo e fazer com que todos os rebeldes saibam que Ele é Deus. Quando orarmos, o anjo enviado por Deus ministrará a Deus com nossa oração, acrescentando-lhe a si mesmo como incenso. Deus certamente responderá essa oração, e haverá trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Tal fato será simplesmente o início do julgamento de Deus sobre essa terra rebelde.